Estamos examinando o livro do profeta Isaías, hoje o capítulo 25. Como nós já afirmamos, este capítulo pertence aqui a um trecho das Escrituras do livro de Isaías chamado o Pequeno Apocalipse. Ele é uma sequência do capítulo 24, que também trata do mesmo tema. Ele inicia com uma exortação aqui do profeta ao Espírito do nosso Deus, dizendo da sua grandiosidade, da sua excelência e como o poder dele atua para fazer cumprir aquilo que está previsto nos planos do Criador, do próprio Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Nós vemos aqui nessa introdução o Espírito nos mostrando acerca das maravilhas do nosso Deus, como que ao longo da história do nosso povo, e a gente só pode conhecer essa história estudando as Escrituras, conhecendo em detalhes tudo aquilo que Deus fez, como grandes sinais foram feitos para mostrar para o povo o poder e a excelência desse Deus em todas as coisas que ele disse que faria. Os conselhos desde a antiguidade, finalzinho do versículo 1, são verdade e firmeza. Não falamos aqui de um Deus que está a todo instante mudando os seus ensinamentos. Nós falamos de um Deus que estabeleceu uma base de instrução apropriada ao desenvolvimento do seu povo. É importante nós considerarmos que a palavra de Deus que nós encontramos nos escritos sagrados, envolvendo tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, nós temos uma palavra voltada especialmente para a instrução e orientação do povo escolhido. Em tese, as Escrituras elas foram feitas e contam a história de um povo chamado Israel. Elas foram feitas para este povo. E nós entendemos que os cristãos também fazem parte do povo Israel, dessa nação que nós encontramos em detalhes o desenvolvimento da sua história, os fatos mais importantes, mais marcantes da vida do povo. Por isso, tanto para aqueles que fazem parte do povo de Deus, para também com os estudiosos, a palavra ela revela essa verdade e firmeza de tudo aquilo que Deus ao longo da história foi instruindo e revelando e orientando o seu povo. Não é um Deus que está mudando a todo instante. Isso faz com que a gente encontre nas Escrituras Sagradas toda uma estrutura de pensamentos, aonde a gente vê que se forma ali um alicerce, de modo que as novas revelações elas vão sendo colocadas com o desenvolver do tempo, com o passar do tempo, elas vão sendo colocadas de modo a construir como se fosse um edifício de ensinamentos, fundamentados na história do povo de Deus, para que estas almas que constituem
o Israel bíblico, elas possam ter uma segura orientação de como viver, de como enfrentar as suas dificuldades e diante de quais expectativas essas almas devem existir. Porque nós temos várias expectativas que fazem parte das promessas do nosso Deus, dentre as quais a chegada do reino é esperada por todos. Nós esperamos a chegada do reino de Deus desde a antiguidade, porque essas promessas já estão feitas lá no passado, nas gerações que foram antes de nós. Há uma expectativa, pois, em relação a esse reino. E para que ele se estabeleça, é necessário que este Deus seja um Deus que fale de verdades firmes e ensinamentos que não vão ser modificados com o passar do tempo. O versículo 2, que trata dessa cidade aqui, que Deus faz um montão de pedra, a imagem também remonta à época em que a profecia foi feita. As cidades naquele tempo elas eram fortificadas e havia determinadas localidades que eram tão bem protegidas que o homem via a impossibilidade daquilo ser destruído. E nós vemos na história do povo de Deus que o Senhor destruiu muitas fortalezas, lugares que eram considerados assim imbatíveis, né? Deus destruiu com seu povo, com seu exército e com sinais poderosos que ele fez, ele destruiu esses lugares fortificados. Por isso, quando Isaías usa essa imagem aqui, ele está querendo dizer que Deus vai destruir o poder do mundo. Por mais que o mundo pense que as coisas que se construiu são indestrutíveis, que o mundo tem todo o poder, toda a condição de resolver seus problemas e tal, isso é um poder mesmo que existe na Terra, não vai ser assim. Deus vai destruir esse poder. Nós podemos também, já que estamos tratando aqui de eventos apocalípticos, considerar essa cidade como a grande Babilônia, que é o mundo profano, esse mundo cheio de vaidade, de coisas loucas que nós hoje estamos imersos, né, mergulhados. E é um mundo que a ciência se tornou um verdadeiro Deus. Essa tecnologia que nós temos hoje, acesso a ela, é o sonho dourado dessa humanidade. Então, a cidade das glórias, dos sonhos dos homens, é essa Babilônia, segundo chama o Apocalipse, fazendo uma comparação com a Babilônia lá do rei Nabucodonosor, que era um império, dizem que da história passada é o mais glorioso. Por isso que a terra desse tempo, a nossa humanidade, é chamada de a Grande Babilônia. Lá seria a Pequena Babilônia. Esta cidade poderosa e gloriosa, cheia de vaidades, cheia de sonhos e de projetos, ela será destruída por Deus. Será feita um montão de pedras. Ela era uma cidade forte, mas será feita uma ruína. Por ela passarão apenas estranhos, né? É uma expressão que diz que ela não será mais conhecida como aquela grande cidade, gloriosa e poderosa cidade construída pelos homens, sem considerar Deus, diga-se de passagem. Então ela não será mais cidade e jamais ela será edificada de novo, porque a nova ordem que vai se estabelecer no mundo vai excluir tudo aquilo que pertence à velha ordem. A civilização, como nós a conhecemos, ela vai entrar num estado de colapso, de destruição. Pode-se dizer quase que generalizado. As destruições serão de tal magnitude que Deus, através do Senhor, revelou que se não houvesse uma intervenção da parte dele, não ficaria nada vivo. Todas as coisas seriam destruídas. Então há uma intervenção da parte de Deus
para que o homem não ponha fim à vida na terra. Então, uma nova ordem é estabelecida por Deus em todas as nações, com a ajuda do seu povo e das suas testemunhas, dos homens que serviram a Deus ao longo de todo o processo histórico. E a maioria desses líderes, eles estão no mundo agora, nasceram como outros personagens, mas que no momento certo eles estarão assumindo a sua condição de orientadores do povo de Deus e da própria humanidade. Então, uma nova ordem de coisas será estabelecida e ninguém vai poder impedir isso, porque essa nova ordem de coisas pertence aos planos do próprio Criador. E quem é que vai impedir o Criador de fazer uma coisa que ele quer? Ninguém, evidentemente. Não é? Ele é o Senhor. Ele mesmo disse reiteradas vezes: eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas, o bem, o mal, a luz, as trevas, a saúde, a doença, a chuva, a seca. Todas estas coisas eu faço, eu sou o Senhor, ele diz. Então é algo além do pensamento comum do homem, do pensamento tradicional, principalmente daquele que acredita que nós, como homens, podemos resolver nossos problemas. Podemos, por nós mesmos, encontrar solução para as nossas dificuldades. O que é que Deus deixa acontecer? Ele deixa o mundo ir para o buraco. Quando estiver bem para acabar, o Senhor intercede. Fala, bom, não vou deixar por fim, mas para vocês seguirem daqui para frente, é necessário que se estabeleça um novo conceito, onde o homem vai entender que ele, sem Deus, ele não pode continuar existindo. Tá bem? Essa é a nova ordem que será estabelecida no mundo. Não é uma ordem política, viu? É uma ordem de natureza espiritual. É uma ordem ligada à ciência de Deus. É um conhecimento diferente do conhecimento político. As doutrinas políticas já estão exauridas. Elas já não servem para quase coisa nenhuma mais. Tanto que pode ser direita ou esquerda que está no poder, tanto faz. Eles continuam fazendo as mesmas loucuras. Na verdade, há um espírito por trás disso que leva o mundo ao desarranjo. Não há nenhuma doutrina política que poderia resolver os problemas dos homens. Os problemas serão resolvidos quando os homens tomarem consciência de quem eles são. Eles não são homens, eles são deuses, vivendo na criação. O homem é uma alma, é um espírito. Alguns falam espírito, mas como essa expressão espírito tem duplo sentido, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de dizer que a pessoa tem espírito e não tem alma. A alma, ela exprime melhor a individualidade. Tá bem? Isso em termos de linguagem bíblica. Os tradutores fazem uma grande confusão. Eles misturam o espírito, que é espírito de Deus, ou espírito de coisas, com o espírito alma do homem. E daí algumas coisas ficam bem sem sentido nas traduções. Mas quem sabe logo será possível se fazer essa correção antes ou logo depois da chegada do reino, né? Não deve demorar muito o reino de Deus. Pelo visto, estamos nos aproximando do tempo em que vai se estabelecer a nova ordem mundial. Essa grande cidade de ilusão, de vaidades, de glórias, ela vai ser destruída e transformada por Deus num monturo, um monte de pedras, e nunca mais ela será retificada. Vamos para mais um trecho aqui da leitura, a partir do versículo 3. Por isso, te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade que se abate contra um muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos, ele dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos
velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. A palavra ela segue aqui falando da ação de Deus sobre o mundo no tempo do fim. Primeiro ele fala que um povo poderoso vai glorificar Deus. E a cidade poderosa, a tal cidade das vaidades, vai temer este povo. E este povo, ele ainda vai se formar. Porque, embora a gente diga que judeus e cristãos, eles sejam povo de Deus, eles estão profundamente separados. E separados por quê? Por causa das suas religiões. Judeus e cristãos não convivem porque as suas religiões, principalmente no campo da racionalidade, elas impedem que elas possam chegar a um entendimento. Eles tentam ajuntar as religiões, não dá certo. Nós temos um exemplo bastante interessante aqui no Brasil, chamado judaísmo messiânico, né? Que são os evangélicos que se vestiram de judeus e misturaram a religião dos judeus com a religião evangélica. E deu uma confusão, né? Claro que é uma grande confusão, porque as religiões em geral, elas guardam uma grande margem de irracionalidade e de fantasias, de coisas que eles não sabem explicar. Essa passagem, por exemplo, aqui, os intérpretes tentam colocar isso dentro do milênio, dizendo assim, que a história dos 1000 anos do Apocalipse ainda não aconteceu e que vai haver uma descida do Senhor para prender o diabo, daí o mundo terá 1000 anos de paz. Então ele soltará o diabo para acabar com o mundo. Olha só as ideias que circulam no meio dessa teologia chamada evangélica, né? Por quê? Porque não sabe que os 1000 anos, na verdade, é um reino celestial. Ele já aconteceu. Cristo já reinou 1000 anos nos céus, não é na terra. Eles acreditam que Jesus vai vir reinar aqui na terra, num trono que vai ser colocado em Israel. Uma série de fantasias que leva os homens inteligentes a se afastar das religiões. As pessoas mais esclarecidas, que têm uma mentalidade científica, elas abominam as religiões por causa dessa irracionalidade, dessa loucura que existe no espírito religioso. É necessário que esse povo seja limpo dessas marcas que são antigas e que não permite que o povo de Deus seja unido. Então o povo de Deus, ele ainda vai se formar nos tempos do fim, no período da grande tribulação, quando as dificuldades começarem a chegar. Tanto judeus quanto cristãos, eles têm uma concepção que no fim do mundo sempre eles acabam escapando do sofrimento. Não vai ser bem assim não, vai vir muito sofrimento sobre judeus e cristãos. Mas muito. Nesse tempo eles vão começar a perceber que há coisas erradas dentro das crenças que eles sustentam, dentro das suas doutrinas. E aí eles vão começar a abrir o seu coração para entender uma coisa mais adiante, algo mais inteligente. Não virá sobre judeus, virá sobre Israel muito sofrimento e sobre os cristãos também. E eles podem ter a certeza que não vão sair voando para o espaço, como eles acreditam, viu? Não vai ter arrebatamento nenhum. Você vai ficar por aqui mesmo e vai sofrer as consequências da transformação do mundo e de você ter usado o nome de Jesus do jeito que você quis. Jesus vai mostrar que para usar o nome dele é preciso passar pela cruz, viu? Não é fácil, não. Não vamos pensar que o mundo vai receber o reino sem perseguir o povo de Deus. Não vai pensar isso, porque não vai. O espírito que está no mundo é o mesmo dos tempos do Senhor. É o mesmo Satanás, não mudou. Pior que ele está enriquecido com uma série de mentiras que não havia na época de Jesus. Ilusão, se propaga nos meios de comunicação, nas redes sociais, está em todo lugar. Virá o tempo que ele vai procurar o povo de Deus. O povo de Deus
o verdadeiro povo de Deus, porque nem todos os que são cristãos são cristãos. Nem todos os que são judeus são judeus. Paulo dizia que existe uma exterioridade da fé que não tem valor algum perante Deus. O homem tem que ter o lastro de coração. E para a gente saber se nós temos o lastro, com o nosso coração de fé, o lastro verdadeiro, nós seremos provados. Com toda a certeza. Não vai ser uma prova pequena, não. Então, neste tempo, o povo de Deus vai se formar. Vai se formar. Não vai estar somente entre cristãos e judeus. Também em outros lugares tem almas que pertencem ao povo de Deus. As testemunhas estão espalhadas no mundo e elas vão despertar no momento adequado. Pelo menos é o que a gente entende pelas Escrituras Sagradas. Vai chegar numa hora em que a ilusão do mundo e a ilusão religiosa vai ser quebrada por algo muito destrutivo, que é a presença ostensiva de uma energia, de uma nuvem de maus espíritos, de demônios que vão entrar no mundo e vão fazer uma desordem sem precedentes. Tá bem? Então, o povo ainda vai se formar. Quem é o nosso Deus? Olha só, foste a fortaleza do pobre. Esse povo vai glorificar ao Deus Altíssimo e dizer quem que é esse Deus, que sempre foi fortaleza do necessitado. O que é fortaleza? É aquele lugar onde o pobre, onde o necessitado, o injustiçado, ele pode encontrar refúgio. Ele pode se abrigar nesse Deus. Então, nesse tempo de mudanças, haverá muito sofrimento. Haverá muitas injustiças, mas nós, como povo de Deus, e quem quiser, pode se abrigar no refúgio que é o Senhor. A palavra diz, de diversas formas, o refúgio contra a tempestade. Tempestade, né? Não está falando da chuva, do vento. Está usando aqui exemplos da natureza para poder ensinar a gente. Então, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor do sol. Porque o sopro dos opressores é um poder semelhante ao de uma tempestade. Quer dizer, a ação dos homens maus. Como é que o mal se exprime na terra? Você acha que vai aparecer um fantasma para você? Não é. O mal se exprime através de pessoas, assim como também o bem. Deus não se exprime através do nosso coração, da nossa mente, da nossa boca. O mal também vai fazer isso. E vai ser um poder grande, semelhante a de uma tempestade que se abate sobre um muro, sobre uma parede. A parede, por mais resistência que tem, vai sofrer o impacto da ação desse vendaval, dessas coisas malignas que vêm sobre a terra. Não seríamos nós a parede resistente? A casa que Jesus disse que deve ser construída sobre alicerce sólido, firme, não seremos nós, não somos nós? E agora vem a tempestade. O mal vem sobre a nossa casa. E ela precisa estar firme para não ruir. Mas muitas casas vão desaparecer. Porque nós temos muitos cristãos e judeus que só são cristãos e judeus no ponto de vista das Escrituras. Não estamos falando de biologia. Porque estão no conforto que essa grande cidade chamada Babilônia dá para eles. Conforto, vida confortável, tranquila, viaja para cima e para baixo, avião para lá, para cá, vive em boas casas, está tudo certo. Vamos ver quando essas coisas forem tiradas. O que vai acontecer? Vão deixar de ser crente. Vão deixar de ser judeu, vão deixar de ser cristão, seguidor de Jesus. E se Jesus for considerado, então, um pária, se ele for desconsiderado pelo homem, como já aconteceu no passado, pelo poder do mundo, e forem mal vistos aqueles que andam com o Filho de Deus, muita gente vai deixar Jesus de lado, pode ter certeza. Pode ter certeza. Inclusive pastores, né? Nós temos no meio do povo de Deus falsos pastores. O profeta Ezequiel fala disso. Falsos pastores, que em vez de cuidar da ovelha, come a ovelha. Evidentemente, o juízo vem sobre nós.
Então, quando o mal vier para nos provar, vem através de quem? De pessoas. Pessoas que representam o mal. E baterá firmemente, como o vento numa tempestade, bate num muro, numa parede, na casa sobre a rocha. Nós temos que resistir. Resistir firmemente. Teremos que resistir. Quem vai nos dar o poder de resistir? Deus. Vai nos dar as condições para isso. Depois ele fala aí que os ímpios serão abatidos. Coloca várias imagens relacionadas com o tempo. A sombra das nuvens, espessa das nuvens, que seria ele, para abrandar o calor, que é o poder do mal, né? Então é todo um desenvolvimento aí. Não tem necessidade da gente tratar em detalhes. Mas os tiranos serão humilhados, as doutrinas ensinadas por eles, sejam doutrinas políticas, seja o que for, é chamado esse cântico dos tiranos aqui, né? Esse cântico dos tiranos. O poder do mundo será humilhado pelo Senhor dos exércitos. E no verso 6 ele fala da festa que ele vai dar depois que acabar esse tempo de mentira que tem na terra, quando o mundo começar a existir sob a nova ordem, né? Sob a nova ordem, quando ele começar a existir, lá no futuro. Então ele diz, olha, eu vou dar uma festa em Jerusalém, todos serão convidados para participar. O versículo 6 aí que fala, dará neste monte a todos os povos. Qual é o monte? É o monte de Sião, né? Que é o chamado, em profecia, é o povo de Deus, é o Israel bíblico, né? O lugar de Israel, onde o povo está, é simbolicamente chamado de Sião. Neste monte, no Monte Sião, será dada aí uma festa, com animais gordos e vinhos. Aqui está vinhos velhos, né? Mas assim, são vinhos de valores, né? Animais gordos também são animais especiais, uma carne de qualidade, né? O tradutor não sabe direito o que ele faz, ele põe animais gordos, né? E tutano e tantas outras coisas que naquele tempo tinha um grande valor para as pessoas. Seguindo aqui, a destruição continua, né? Ele segue aí no versículo 7, ele faz uma pausa aí para poder falar de uma festa, mas ele segue destruindo as coisas, né? Ela destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Esse véu de ilusão provocado aí pelo poder do mal, que ilude o mundo, né? Ilude as nações e com essa falsa profecia de que haverá um futuro. É muito comum hoje as pessoas sonhar com um futuro, estudar os seus filhos para ser uma coisa, para ser outra, e infelizmente lá não parece haver nada esperando. O mundo vai ser transformado de uma forma rápida e virá uma destruição generalizada sobre a terra. Isso é a verdade que está nas Escrituras Sagradas. E se nós não considerarmos que aquilo que está escrito aqui é a verdade revelada por Deus, então nós podemos concluir que Deus não é Deus. Se ele não cuidou das coisas que ele revelou ao seu povo. Então não pode ser Deus, não estamos falando do Deus Altíssimo. Mas se nós falamos e cremos no Deus Altíssimo, certamente a sua palavra se cumprirá. E a palavra é clara no que toca à destruição do mundo como nós conhecemos. E no começo, no recomeço, na reconstrução de uma nova humanidade, sob novas bases. Tá bem? Isso tem que ficar claro para nós. O versículo 8, ele fala aí sobre a aniquilação da morte. Aí nós entramos na teologia tradicional, que acha que o homem não vai mais morrer. Irmãos, isso é de uma falta de senso, porque existe dois tipos de morte nas Escrituras Sagradas. Um deles trata da morte física e outra da morte da alma. E na língua hebraica não existe uma expressão, duas expressões, para falar de duas coisas. É uma expressão só, que fala das duas mortes. E aí a tradução sai um horror. E os teólogos e alguns evangélicos aí que interpretam as Escrituras e escrevem livros,
fazem palestras, né? Eles falam que o homem não vai morrer mais. Porque eles não entendem a morte física. Supõe-se que se não for morrer mais, a pessoa vai ficar sempre nova. Como é que vai ser? Vai nascer já adulto? Ficar para sempre como adulto? Impossível. Vai nascer criança e ficar adulto e depois não envelhecer mais? Vai parar o envelhecimento? É uma série de questões, se isso fosse verdade, teria que ser explicado, não é mesmo? E nós mergulhamos no mundo da fantasia. A teologia, boa parte dela, vive no mundo da fantasia. A gente mergulha nesse mundo onde tudo é possível. No mundo da fantasia, qualquer coisa é possível. Inclusive Papai Noel, Saci Pererê, Boitatá e tudo mais. É produto de fantasias. Não é necessário você explicar que isso não existe para o pensamento tradicional da teologia. Então nós precisamos ir por um caminho inteligente. É claro que ele, ao falar que está aniquilando a morte, ele está falando da morte da alma. Quando é que a alma está morta? Quando ela está destituída da vida que há em Deus, que é a vida eterna. Essa doutrina foi desenvolvida por Paulo em minúcias. Como pode o tradutor achar que isso aqui é... Os intérpretes achar que ele está falando da morte física? Absolutamente não é. No mundo novo, nós vamos continuar nascendo, crescendo, vivendo e morrendo. E nascendo de novo. Pode ser qualquer dificuldade, passar uma temporada na eternidade. Qualquer dificuldade disso, irmãos. É lógico. Nós vamos à eternidade para fazer o quê? Descansar? Não, tomar ciência das coisas que foram feitas no passado, no presente e o que está programado para o futuro. Porque a morte do corpo é uma lei natural que se aplica a todos os seres vivos. A matéria está em constante transformação. Podemos até especular e teorizar que no futuro, daqui a 10, 20, 30 mil anos, estou indo bem para frente, hein, irmãos, a vida se estenda, o homem possa viver 150, 200 anos. Mas por causa de quê? Por causa da ação maravilhosa de Deus? Não, por causa que todas as coisas estão sendo transformadas no sentido de se aperfeiçoar. Então, a própria matéria, os próprios seres vivos, também vão estar mais perfeitos. E as doenças que hoje afligem a vida, que prejudicam a nossa existência, elas também não existirão mais. Então, naturalmente, uma alimentação mais sadia, uma vida mais sadia, é claro que a vida vai se estendendo. O homem vai passar a viver 110, 120, 130 anos, 140 anos. Ele vai demorar mais para envelhecer. Não é? Então, isso é uma coisa lógica, é uma coisa que dá para entender. Mas você nunca mais morrer, aí não tem como entender uma coisa dessa. Porque a morte do corpo pertence, na verdade, à natureza da matéria. Não é uma coisa, castigo de Deus. Não vai morrer mais. Olha, se a gente não for morrer mais, tem que dar uma série de explicações, com certeza, não vão caber na inteligência do homem. E aí, tudo ficará no mundo da fantasia. E a fantasia não serve. A fantasia não serve para pessoas inteligentes, para pessoas lúcidas, para pessoas de mente científica, para pessoas que sabem somar 2 e 2 é 4. Entendeu, irmãos? Para a gente mergulhar no mundo da fantasia, qualquer coisa pode. Isso não serve. Isso é ignorância. Manter o nosso povo na ignorância, conhecendo os mistérios de Deus, é uma maldade que trará graves consequências mais tarde para quem sustentou essas doutrinas e o fizeram ao longo de séculos. Não pensem os irmãos que Deus não mandou gente para esclarecer eles. Mandou sim. Deus enviou homens para esclarecer essa linha de pensamento religioso. Mas o que eles fizeram? Expulsaram eles da igreja. Disseram que eles eram hereges, segundo eles. Que falava de coisas que eles não queriam aceitar. Então disseram, são hereges. Alguns foram para a fogueira. Para a fogueira. Sim, queimavam em nome de Deus. Não é uma coisa muito elevada, né, pelo que a gente vê. E esse espírito continua aí no mundo, enfiado dentro das igrejas. É o mesmo espírito, não mudou. Isso precisa ser modificado, irmãos. Certamente não se está aqui falando da morte do corpo, mas sim da morte da alma, que é o que interessa para nós.
A vida, o mundo está mergulhado na morte. Mergulhado na morte. O mundo está morto. Nós estamos cheios de gente viva, mas mergulhada num espírito de morte, que não traz nada de bom, só traz desgraça e sofrimento para as pessoas. Então Deus diz que aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Porque a morte é que gera sofrimento e lágrima. Está muito clara a palavra. E tirará a vergonha do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. O povo de Deus sempre foi envergonhado, perseguido pelos inimigos, né? Hoje em dia, então, Israel é motivo de chacota na imprensa, né? A gente vê na imprensa. A imprensa só dá notícia das piores sobre Israel. Não fala nada sobre Israel. Como é que é a vida do povo, as coisas boas que tem Israel. Israel é um grande estado hoje. Falando do Israel geográfico. Mas o povo está ali. Trouxe os ensinamentos do passado, sustentaram as tradições, os rabinos desenvolveram a sabedoria, o pensamento, criaram um estado fantástico. Quem puder conhecer, vai lá para ver como é. Estado organizado, as pessoas são educadas, um estado limpo, um estado que com certeza não tem a morte dominando ele, como é no resto do mundo. Não é uma perfeição, mas é um estado que cresceu sob o Espírito de Deus. Agora está se enfrentando também os problemas decorrentes da apostasia, uma série de desgraças que veio sobre toda a humanidade. Israel não iria ficar de fora, mas Israel sempre foi humilhado ao longo de toda a história. Os judeus foram perseguidos de todas as formas, inclusive pelos cristãos, viu? Inclusive pelos cristãos. O pessoal que defende muito aí a igreja e gosta de falar mal dos judeus, devia ler os livros de história, viu? Para saber o que aconteceu na história. Para ver como que o Israel, só por ter nome de Israel e de judeu, já é motivo de humilhação. E Deus diz que isso vai acabar. Vai acabar. Está escrito bem aqui. Naquele dia se dirá. Naquele dia, que dia? Quando chegar o reino, se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém? E por que nós aguardávamos? Então Deus não estava com a gente? Claro que estava. Deus não estava com as gerações passadas? É claro que estava, mas ele está dizendo do quê? Do Deus que vai andar no meio de nós. Aí alguém diz, não, vai ser uma pessoa. Não é uma pessoa, é espírito. Ele vai estar no meio de nós, no nosso coração, nas nossas ações, nas coisas que nós formos falar e fazer. Deus estará conosco. É um outro espírito. Ele vai tirar esse espírito que está sobre nós, que é espírito mundano, e vai pôr sobre nós o seu espírito. E nós nos alegraremos e vamos reconhecer que esse é o Deus que nós esperávamos há tanto tempo. Nós esperávamos. As gerações passadas viveram com este Deus, mas o reino não havia se estabelecido. Nesse tempo, naquele dia, se dirá: ele é o nosso Deus, aquele que nós esperávamos. Ele nos salvará. É o Senhor em quem nós aguardamos. Na sua salvação nós gozaremos e nos alegraremos. Porque nos considerar um espírito de alegria, de paz e de gozo em todas as coisas, irmãos. A mão do Senhor descansará neste monte. Versículo 10, já concluindo aqui o estudo. A mão do Senhor descansará neste monte, que é o monte de Sião. Mas Moabe, quem é Moabe? Moabe representa o mal. Moabe representa os inimigos de Deus. Em toda a história das Escrituras Sagradas, os moabitas, dá uma olhada lá para você ver. Os inimigos de Deus, eles serão destruídos, estarão debaixo dos pés do Senhor. Como se trilha a palha no monturo, passa-se por cima. Os inimigos do Senhor serão destruídos. São inimigos históricos.
eles ainda estão no mundo, estão lá em volta de Israel, estão espalhados pelo mundo. São almas resistentes ao Senhor. São almas que querem fazer o que elas gostariam de fazer. Não querem freios. Não querem cordas, né? É uma expressão bíblica. Na revolta que o Salmo de número 2 nos fala, né? Dizem que os ímpios, eles resolvem fazer uma batalha contra Deus. E aí eles dizem assim, vamos romper as cordas com esse Deus, nós não queremos mais ele sobre nós. Não vão longe. Sem Deus, ninguém vai longe. Ao contrário, está indo em direção à morte e os infernos. Esteja ele dentro da pessoa, na vida da pessoa, ou depois que a pessoa morrer fisicamente. Mas que ele existe, ele existe. Existe dentro do indivíduo, dentro da pessoa. Seus pensamentos são pensamentos do inferno. Existe fora da vida dela, quando Deus faz com que a vida dela se torne um inferno. E existe depois da morte física, quando a alma é atraída para as regiões infernais, onde ela vai estar com almas do mesmo padrão que ela tem. E com certeza, nesse lugar, não é muito agradável de se estar, não. Então nós precisamos saber que este Deus é maravilhoso, que a mão dele não esteja somente sobre o povo como um todo, mas sobre nós, como ovelhas do seu pasto, sobre a nossa casa, nesse tempo de tantas mentiras, de tantas ilusões, para salvar os nossos filhos, para salvar os nossos irmãos, para salvar os nossos pais, porque grande é a condenação e a desgraça que vem sobre o mundo. E quando vier, as pessoas vão ficar assustadas e desesperadas. Só que não vai ter mais o que fazer, irmãos. Nós vamos perder pessoas que nós poderíamos ter salvo. Então vamos pedir a este Deus que a mão do Senhor venha sobre o nosso povo, a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade, para salvar os nossos irmãos. E que Ele faça conforme Ele quiser, porque nós confiamos plenamente neste Deus. Ele estenderá as suas mãos, versículo 11, por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá sua altivez com as ciladas das suas mãos. Então o Senhor buscará onde houver os moabitas, né, que não falando de uma nação, mas falando daqueles que representam o mal. O Senhor estenderá os seus braços, né? Ele usa aqui o braço de um nadador, mas para buscar todos aqueles que são contra o Senhor, para os destruir definitivamente. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatendo e derrubando por terra até o pó a existência desses inimigos que ao longo de toda a história desse mundo trouxeram grande prejuízo para esta humanidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor, misericórdia e nos ajude a conduzir nossos estudos num entendimento claro acerca das coisas que o Espírito fala por Isaías. As traduções são complexas, né? Nós percebemos aqui em vários versículos que quase não tem sentido certas coisas que o tradutor escreve, mas ele não sabe outra coisa. Ele faz o que ele pode, né? Nós temos que navegar no meio dessas incertezas de tradução, esses versículos esquisitos, né? E aí comparamos várias traduções para ver se alguém entendeu melhor, os intérpretes, o que eles disseram, para poder a gente chegar a um entendimento que nos ajude a avançar rumo ao reino do nosso Deus. Nós sejamos abençoados, os irmãos que recebem a palavra nas comunidades, recebam as bênçãos do eterno Deus de Israel e o nosso abraço carinhoso. Fique em paz. Amém.